Uma peça branca entra no tabuleiro, seguida de uma peça preta. Cada uma, à sua vez, vão ocupando o território, formando um mosaico irregular que só fará sentido com o tempo. Incorporando 4.000 anos de pensamento e cultura oriental, o Go é o jogo mais antigo do mundo a ser jogado na sua forma original. Não existem aqui monarcas e peões fortes ou fracos. No Go, todas as peças do tabuleiro têm a mesma importância. As peças são movidas com o intuito claro de ocupar o território. Mas para ganhar, o jogador deve ter uma grande noção de equilíbrio e harmonia. Se for demasiado agressivo na conquista do território, aumenta a probabilidade de perder tudo. Este ensinamento do Go é transversal para vários elementos da nossa sociedade. Falar sobre sustentabilidade nas cidades implica falar sobre este conceito de equilíbrio entre manter o desenvolvimento económico e, simultaneamente, tornar as cidades mais inclusivas e sustentáveis. Com as peças lançadas, resta saber se vamos saber jogá-las. Projeções da ONU estimam que, em 2050, 68% da população mundial vai estar concentrada nas zonas urbanas. Um aumento de mais de 50% em relação a 2016. Mas as cidades ocupam apenas 3% da superfície terrestre. Esta pressão populacional nas grandes metrópoles levanta problemas fundamentais. Como alimentar de forma sustentável este número crescente de pessoas nas cidades é um deles. The food system is responsible for 1/3 of greenhouse gas emissions globally. When it comes to fresh water, 70% of the world's freshwater resources are used just for agriculture alone. When it comes to arable land and the land that we can actually cultivate, 40% of the world's land goes to agriculture and growing the food that we consume. As we continue to grow as a population, we're going to see that there's going to be more and more pressure on these resources if we don't make changes to our existing food systems. Na corrida por uma forma mais eficiente de produzir alimentos, os Países Baixos têm sido um dos líderes a nível global. Apesar da sua relativamente pequena área, os Países Baixos são o segundo país que mais alimentos produz em todo o mundo, atrás apenas dos Estados Unidos da América. Impressiona-me a quantidade de estufas em zonas como Westland, o resultado de anos de estudo académico e investimento financeiro. In terms of how do we feed our cities, this is going to be a major challenge as more and more people migrate towards urban environments. We're going to see that the shortage of labor could potentially be addressed by looking at how do you incorporate kind of mechanization into agricultural production. We're also going to see the integration of agricultural systems into cities in a relatively small space. Depois de anos a trabalhar como analista para um banco de investimento, Anders começou a pensar que era egoísta concentrar-se apenas em fazer dinheiro individualmente. Determinado a causar impacto positivo no mundo, criou a Nordic Harvest.
It started about 8 years ago, where I was frustrated that the traditional agriculture didn't do anything about the way we produce our food and finding real sustainable solutions for the food production. So these frustrations I turned into energy and started thinking about how we could get our forests back. If we could free up agricultural land and get the forest back, then we needed to find ways to produce food inside the cities. A solução que Anders encontrou foi a agricultura vertical, que usa um sistema de prateleiras para permitir cultivar muito mais plantas numa área menor. Os vegetais são cultivados num ambiente altamente controlado que usa água em vez de terra. Estas luzes LED são usadas para simular a fotossíntese e a energia consumida vem de torres eólicas. In this environment, we can harvest every 22nd day. So that means we can harvest 15 times a year on each growth area. And then we stack the growth area 14 floors. When you calculate the whole thing, then we'll use 250 times less space than a traditional farmer have to use to grow the same output of lettuce, herbs and kale. Devido ao seu método de circulação constante da água em que as plantas são germinadas, a Nordic Harvest consegue usar apenas 1 litro de água para cultivar 1 quilo de matéria vegetal. O cultivo em estufas usa cerca de 80 litros de água por quilo. Já um agricultor tradicional dinamarquês chega aos 250 litros para produzir apenas 1 quilo de vegetais. Vertical farming, it's one of these things that, we talk a lot about being futuristic, but at the same time, it's actually happening now. There are many cities around the world where you do have vertical farms. And it's definitely a part of kind of shift towards the urbanization of food systems. But at the same time, we have to acknowledge that because it's popular to grow high-value products in these environments, that we're not going to expect to have, the volume that we require to feed a growing population produced in a vertical agricultural settings. This will only be a supplement for the traditional farmers. In Denmark, we supply the output from farming industry with a CO2 neutral volume, which will help the traditional farmers reach the goals that are set by the government to reduce the CO2 output per produced unit. Because we go in water without use of soil, then we can't call our produce organic. So the EU regulation dictates that the term organic can only be used if you grow in soil. And we don't want soil in our production because the soil contains bacteria. So we have a challenge explaining to the consumer that we use all the organic methods and no pesticides, but we can't call it organic because we grow in water. So should we taste? Can I taste? Yes. So maybe I can take a... So it's mustard leaf. Strong. What are the nutritional advantages of the vegetables you grow here? We have measured in laboratory that the content are double the concentration compared to plants grown outside. So that also means that we can make a much higher concentration of taste. So we will fulfill our ambition about motivating the consumer to eat a more plant-based diet and then automatically eat less meat. Nothing have touched the plants while they are growing, and they are growing in a clean environment where they are watered from the roots. At the same time, they have the optimal conditions to use the most potential of their genes to grow healthy. That means that the durability is triple compared to plants from outside.
So we guarantee a durability of at least 14 days. Comparable plants sold in the Danish supermarkets are 3 to 5 days. A preocupação com o desperdício alimentar torna a durabilidade destes vegetais muito atrativa para os supermercados dinamarqueses, que podem manter os seus produtos mais tempo nas prateleiras. Os planos da Nordic Harvest não se ficam pela Dinamarca e querem expandir para mais 5 países europeus. Tudo em defesa de um objetivo global de levar a produção de comida para dentro das cidades. I support urbanization. I support people moving into the cities. Vertical farming is a part of a city's infrastructure, just like sewers, electricity, roads, and hospitals, and so on. Cities also need to be able to produce its own food. Then we don't have to maintain infrastructure outside of the cities, and then have the forest back, and then there will be a much better balance between humans living in cities and nature taking care of itself outside cities. No Go, tal como na vida, a vitória no imediato pode nos deixar expostos para derrotas no futuro. Nas cidades do presente e do futuro próximo, é fundamental aprender a coexistir. No meio de discussões sobre que meio de transporte é melhor que o outro, fica esquecido que a melhor resposta é todos. Todas as opções organizadas em equilíbrio estratégico, desde os transportes de massas a escolhas mais pessoais, como a micromobilidade. Bora, papá. Bora. Põe isso em cima da mesa para comer. A rotina diária é sempre assim um bocadinho agitado. Sempre aqui num registro meio contra-relógio. De pequeno almoço aos miúdos. Fazemos o possível para chegar a horas, né? Aquela batalha diária contra as horas. O ruído dos carros, do para-arranca que não para, faz parte dos sons de uma cidade. É assim também em Lisboa, onde 500 mil de automóveis circulam todos os dias. Já a família do Nuno fez uma opção de transporte diferente que lhes mudou os dias. De manhã entra aqui a Cargo Bike, entra uma bicicleta de carga que eu acabei por adquirir porque achei que é ao encontro aqui das nossas necessidades enquanto família, numa tentativa de evitar aqui o segundo carro. Acaba por ser o nosso veículo de eleição com os miúdos acabam por ir para a escola todos os dias de bicicleta e eu depois sigo de bicicleta para o trabalho. Vicente, mochila. Bora, Vicente. Nós temos a vantagem de morar aqui ao pé de um parque de estacionamento. Lembrei-me de entrar em contacto com o parque. Na altura fiquei um bocadinho surpreendido. Foi-me respondido que o parque não autorizava o estacionamento de bicicletas, independentemente de pagar qualquer montante. Depois lembrei-me aqui de outra solução, entrar em contacto com a Junta de Freguesia do Ariejo. E qual não foi a minha surpresa quando responderam afirmativamente que iam começar em conversações com o parque para realmente providenciar aqui uns lugares para os residentes. Neste momento está quase a estar de lotação esgotada. O capacete. O trajeto tem sensivelmente 3 km. Já fizemos alguns testes com o carro, ficamos exatamente com o mesmo tempo, tirando todas as chatices que vêm depois da utilização do carro, do estacionamento e do trânsito e do stress. A alegria deles é visível e contagiante. Chegamos! Bora? Os miúdos adoram, é assim a grande vantagem, gostam mais de ir com o pai de bicicleta do que com a mãe de carro. Bora! Deixar os miúdos na escola demora mais ou menos 20 minutos.
e chegamos agora ao trabalho. Estacionar aqui a bicicleta e começar a trabalhar. A maior parte das cidades europeias e mesmo americanas, cerca de 50% das viagens motorizadas têm menos de 4 km. Devemos deixar o carro usar a cidade, mas não abusar dela. E aquilo que nós temos visto é que tem havido um abuso da cidade pelo carro. Há muitas circunstâncias em que ter o carro disponível dá muito jeito. Aquilo que não é compatível é 90%, 100% das viagens serem feitas de carro. E há muitas viagens de carro que são relativamente fáceis de substituir. Isto é perfeitamente compatível com uma cidade sustentável. Entre 2010 e 2020, Lisboa duplicou o número de ciclovias, aumentando de 80 km para mais de 160. O objetivo é continuar a expandir, com a meta de ultrapassar os 200 km em 2022. Que cidade aqui para os meus filhos. Acho que, assim, sobretudo, acabar aqui com algumas ainda quase autoestradas que nós temos aqui dentro da cidade que não fazem sentido e dar prioridade aqui aos peões, às bicicletas, à deslocação por outros meios. Eu acho que tem inúmeras vantagens. Mete aqui os pezinhos. Bora! Com a chegada aqui do terceiro elemento, de uma menina, de uma irmã, o Vicente e o Mateus vão ter uma irmã. Não há qualquer problema, estas bicicletas estão pensadas nisso. Há até uns esportes próprios para a colocação do ovo aqui de recém-nascidos. E este tema foi discutido à saída da ecografia, foi imediatamente falado que não havia qualquer problema. Aliás, curioso que o necessário vai ser adaptar o carro, porque o carro já não leva 3 cadeirinhas e vamos ter que trocar de carro, mas de bicicleta não. O tráfego automóvel é a principal fonte de poluição atmosférica das grandes cidades. A União Europeia estima que morrem prematuramente cerca de 400 mil pessoas por ano devido à poluição do ar. Garantir a mobilidade sustentável de milhões de habitantes tem que passar forçosamente por uma eficiente rede de transportes públicos. Uma solução aparentemente simples. Contudo, são poucas as cidades que a conseguem implementar de forma eficaz. Com uma população de cerca de 3,5 milhões de pessoas, Berlim registra mais de 4 milhões de viagens de transportes por dia. A capital alemã é conhecida por ter uma das melhores redes de transportes públicos no mundo. Esta mobilidade só é possível devido ao tempo médio de espera entre modos de transportes ser apenas 4 minutos. Que direção é que nós queremos ir? É para aqui. Carlos Viana, um designer português que vive em Berlim há 3 anos, leva-me a conhecer esta intrincada mas eficiente rede de transportes, começando pelo metro da capital alemã. Achas que Berlim é uma cidade, desse ponto de vista, bem servida? Os transportes públicos são... Sem dúvida. Eu acho que uma das primeiras coisas que notei quando mudei para cá foi exatamente a facilidade com que uma pessoa pode deslocar-se numa cidade tão grande. Os tempos de espera entre carruagens, autocarros ou mesmo transferências entre diferentes tipos de transportes é muito curto. E um bilhete dá para usar todos os transportes. O sistema de transferência de meios de transporte com o mesmo bilhete, eu não percebo exatamente como é que isso não funciona assim em Lisboa. Uma pessoa pagar X por um metro e a seguir pagar outro valor por um autocarro, e se tiver a apanhar um terceiro autocarro, ter que pagar um terceiro bilhete, isso é uma coisa que não faz sentido rigorosamente nenhum. Eu sei que o bilhete do passe social em Lisboa baixou bastante agora, mas antes de eu vir para cá eu pagava mais ou menos 100 euros de transportes para fazer este percurso de casa a trabalho. Isso parece-me muito pouco razoável, na verdade. Mas pronto, por 6, essa situação já foi colmatada. Realmente, em abril de 2019,
a área metropolitana de Lisboa introduziu um novo sistema tarifário, o passe navegante. Um passe único para todos os transportes em que cada pessoa paga no máximo 40 euros. Antes da mudança, um cidadão da periferia que trabalhasse em Lisboa poderia pagar até 120 euros de passe. Graças a essas medidas, o número de utentes com passe navegante em Lisboa aumentou 32,3% durante os restantes meses de 2019. Durante alguns anos trabalhava em Carnachide e morava em Loures. Isto demorava 1h30 a fazer em 3 transportes diferentes. De carro demoraria se calhar 20 minutos, dependendo do trânsito. Portanto, logo aqui existe um contraste brutal. Aqui andar de carro, ou andar de transportes ou de bicicleta, demora tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Portanto, acho que isto diz muito da eficácia de transportação de pessoas na cidade. Acho que esta é a tua estação, João. Força. Obrigado por tudo. Até à próxima. Prazer em conhecer também. Obrigado. Tchau. Em Berlim, uma viagem de Alexanderplatz, no centro da capital, para Adlershof, na periferia, demora cerca de 25 minutos de carro e 30 minutos usando os transportes públicos, ou seja, essencialmente a mesma duração. Já em Lisboa, uma viagem de distância semelhante, como do Marquês de Pombal para Loures, demora 25 minutos de carro, mas estende até 1 hora se usarmos a rede de transportes públicos. Eu, para esta pessoa, não posso dizer que o automóvel é o inimigo. Eu tenho que dizer que para ela o automóvel é a solução. Portanto, eu tenho que ser capaz, eu enquanto governante, se nos quisermos, os governantes têm que ser capazes de pôr ao dispor da população um conjunto de ofertas que levem a que, de acordo com a preferência de cada um, nós sejamos capazes de, em grande número, escolher soluções que também são boas do ponto de vista coletivo. Para compreender a raiz do bom funcionamento dos transportes de Berlim, encontro-me com Barbara Lantz, diretora do Institute of Transport Research. Trata-se de uma organização inteiramente dedicada a estudar o modo como os berlinenses se movimentam na cidade. It is a very dense network that we have in Berlin. You have the so-called S-Bahn, which is a light rail. You have the U-Bahn, which is the metro line. You have lots of buses. In addition, we have constantly improving facilities for cycling. If you look at the user side, what has really helped a lot and is still improving all the time is the availability of information to the user for public transport, but for transport in general. We have, for instance, in Berlin, an app where you can check the schedules, you can see if there are any disturbances on the line, you can even buy your ticket with the app. So this helps really to make the access easy to public transport. O telemóvel está também na raiz de uma das soluções mais inovadoras do Instituto. No Moving Lab, múltiplos cidadãos são convidados a usar os sensores dos seus smartphones para enviar automaticamente informação sobre os transportes que usam e porquê. Nesta sala interativa, o responsável do projeto, René Kelpin, mostra-me como estes dados permitem estudar a evolução contínua da mobilidade na capital. You can see there the Berlin in 2002 and Berlin 2017. This is our statistic, and this is the official statistics of Berlin. As you can see, the number of bicycle trips have doubled almost. Yes. This statistics considers only the main mode of transportation for each specific trip. Yes, I understand. It does not consider my walking trip to public transportation. For us, it's more interesting to see how long was the walk to the public transport, how easily can public transport be reached by each participant of our population. Para René, a distância dos pontos de transportes à população é um dos fatores decisivos para o maior uso do carro. Em Lisboa, o carro é o principal meio de transporte para mais de metade da população. Apenas 16% usa os transportes coletivos.
Estes números são drasticamente diferentes em Berlim, com 28% a usarem transportes públicos e apenas 33% a escolherem o automóvel. Ainda assim, Barbara Lentz considera que há muito trabalho pela frente. Too many of these people are still coming by car. So we have to improve the facilities for commuters to come by other modes than the private car. But there must also be a behavioral switch. So people have to switch to other transport modes, not fully. Yes. Some people say it's a general fight against the car. That's not the case. But use the car where it makes sense and where it is, in a way, sustainable. For instance, if several people go from A to B and use the car together, but not for a commuting trip with one person in the big car. A batalha da crise climática passa muito por este contributo das cidades na mudança e reconfiguração da mobilidade, assente numa aposta contínua dos transportes coletivos. Aquilo que sinto é que os cidadãos não vão mudar os hábitos se não tiverem ao seu dispor boas soluções e alternativas de transporte. Uma das grandes causas de congestionamento na mobilidade urbana envolve as viagens de e para o trabalho. Enormes prédios de escritórios que se estendem até ao céu acolhem milhares de trabalhadores todos os dias nas grandes cidades. Mas, ainda antes da pandemia, dados indicavam que 60% das áreas de escritórios da Europa não eram utilizadas, mesmo nos períodos de horário laboral. A flexibilidade é, talvez, o conceito mais importante quando pensamos em formas sustentáveis de trabalhar nas cidades. O teletrabalho, por exemplo, é uma solução que reduz o número de deslocações e, consequentemente, as emissões de CO2. Mas, neste jogo de equilíbrios, existem outras estratégias que podem fazer a diferença. I'm originally from Budapest in Hungary. I studied architecture, finished in London, and then turned into a little bit of a citizen of the world, I suppose. I feel, very fortunate because I think I have the best commute in the world, to be honest. I must say this is the best office I ever worked in anywhere in the world, whether it's London or San Francisco or Barcelona, etc. Vim para Lisboa para estudar Economia e depois ficou muito claro para mim desde o início que eu não queria trabalhar em banca, em mega multinacionais, então vivi no estrangeiro. Eu volto especificamente em 2012, na altura em que nós estamos a ser intervencionados, e eu volto com vontade de fazer parte da recuperação. Laszlo e Manuel conheceram-se em Londres. Em 2018, a vontade de desenvolver um projeto de cariz sustentável leva-os a criar em Lisboa um cowork, um espaço partilhado de trabalho. Ao todo, hoje têm 4 coworks na cidade. O mais recente é o Eden de Santa Apolónia, que ocupa um dos edifícios complementares do terminal de cruzeiros. Desenhado pelo arquiteto Carrilho da Graça, o edifício estava vazio quando Laszlo e Manuel aqui entraram pela primeira vez. A reorientação da utilização do património edificado da cidade faz parte da missão assumida pela dupla. Kind of cornerstone of our overarching philosophy from the beginning was to open spaces that are very easily accessible. We hear this from all the clients, whether they are Portuguese or Brazilian or Americans, that they really appreciate the fact that their employees can live within the center of the city and very easily commute either by bike or on foot or on public transport.
A lógica foi sempre criarmos espaços de coworking que não sejam desmesuradamente grandes e grandes torres de Babel de escritórios, mas sejam espaços relativamente pequenos no centro desses bairros, sendo que cada um dos espaços que nós temos nos vários bairros da cidade estabelece essa relação com os agentes locais, com as lojas, com os cafés, com as galerias, com as salas de concertos, etc. E essa é, na verdade, um dos eixos principais da nossa política de sustentabilidade. Nós, quando viemos aqui para Santa Apolónia, este edifício era Shelley Core, havia a estrutura, fomos nós que projetámos a intervenção e a escolha passou por nós termos uma seleção de materiais tão sustentável e tão consciente quanto possível. Um dos elementos que eu destaco é a fachada bioclimática, que é basicamente um longo canteiro ao longo da fachada nascente e da fachada poente. Essas plantas têm duas funções primordiais. Uma delas é criar esta sensação de que estamos rodeados por natureza, mas também funcionam como uma espécie de primeira barreira de frescura, por isso reduzem também a nossa necessidade de utilizar o ar-condicionado, por exemplo. O bambu, as madeiras autóctones ou o feltro fazem parte dos materiais sustentáveis que podemos encontrar no Éden. O financiamento do projeto também se demarca pela diferença. Laszlo e Manuel recorreram a um crowdlending através da plataforma digital GoParity. O crowdlending é uma vertente do crowdfunding, mas em vez de se doar o dinheiro, o mesmo é emprestado em troca de juros. Em termos de infraestrutura, falta-nos ainda instalar os painéis fotovoltaicos e falta-nos ter uma estação de carregamento de carros elétricos lá fora. E isso são coisas que nós queremos fazer a muito curto prazo para cumprir o sonho inicial de sermos autossuficientes do ponto de vista energético. São 10 kW, com mais ou menos entre 26 a 30 painéis fotovoltaicos. Architecture has for the last 100 years lived off of this idea of sort of the genius architect planting another amazing sort of iconic building somewhere. And you know, in the 21st century, this all just feels a little bit outdated. Most of Europe, there's so many buildings around, right? In some ways, we could just stop and we could just make the most of what we already have. A cidade de Lisboa é muito pouco habitada, muito pouco habitada. Lisboa, no censo de 1970, tinha 978 mil habitantes, salvo erro, praticamente 1 milhão. No censo de 2021, provavelmente vai ter menos de meio milhão residentes. A gama de densidades que é eficiente para a provisão de serviços públicos às cidades é na ordem dos 150 a 200 habitantes por hectare. Lisboa está nos 75. Portanto, Lisboa precisa de aumentar a população para ser mais eficiente. Cerca de 13% dos cidadãos berlinenses usam a bicicleta como principal meio de transporte. A cidade tem mostrado uma crescente preocupação com os seus ciclistas e o universo das bicicletas tem gerado cada vez maior interesse. Farto do capitalismo, o Daniel mudou-se do Ohio, nos Estados Unidos, para Berlim, decidido a mudar de vida. Foi aqui que desenvolveu o projeto Ozone Cyclery, onde ensina a construir bicicletas em bambu. From the very beginning, we've always been about doing it yourself. Our customers, our workshop customers, or do-it-yourself kit customers, you build your own bamboo bike and we help you. The fact that I made it myself, and everyone who rides the bike from Ozone, they made it themselves. That's the special thing about it. A Ozone Cyclery encontra-se numa comunidade de artistas e designers independentes que nasceu da reconversão de uma antiga zona de manutenção de comboios em Berlim. Começou por ser um projeto entre amigos, depois tornou-se um local para se organizar workshops de construção de bicicletas. Hoje,
A Ozone chega a todo o mundo através da venda de kits para aprender a construir bicicletas de bambu em casa. And every little detail is important because if one detail doesn't work, then the whole bike doesn't work. So, this is what I do. Em 11 anos de existência, a Ozone ajudou a construir entre 200 a 250 bicicletas. It all starts with the design. Every bike is a bit different. It has to be the right size for your body. It has to be the right type of bike that you want to use. So with the correct design, you know that what you build is going to be what you want in the end. The frames are all the same, or you need to make different frames for each person? Essentially, a different frame for every person. Okay. Yeah. Especially with bamboo bikes, almost every frame is a little different from the last one. Okay. So you can take measuring tape, and you can measure the length that you want. Tudo no processo é customizado de raiz. O bambu é escolhido pelo cliente, a estrutura é adaptada ao seu gosto e depois começa o trabalho de construção que demora entre 40 a 90 horas, dependendo do design da bicicleta. When you split it, it lets the tension out. When you sand it and glue it back together, you have a tube then that is relieved of tension and won't crack again. São aplicados diversos produtos, quase todos escolhidos de forma sustentável. Está nos planos até que estas bicicletas sejam completamente biodegradáveis no futuro. Para o Daniel, a escolha da bicicleta correta é essencial para uma boa experiência na cidade. Havendo inteligência dos ciclistas e vontade dos governos, todas as cidades podem ser adequadas a bicicletas. There are things that cities can do to make it easier to ride a bike. Adding bike lanes, improving like places that you can lock the bike. Obviously, if the city has a lot of hills, then it's a bit more difficult to ride. Like in Lisbon, like in my town, Lisbon, there's a lot of hills, yeah. Yeah, and also old roads with cobblestones. Yes. And that makes it more difficult, but not impossible. It just means that you have to have the right bike for that city. Oh. This is different models of the bikes. Yeah, this is the smallest cargo bike we have. This bike is made exactly to carry 1 crate of beer or 1 person. Okay. It's also small enough that you can put it on your shoulder and carry it up the stairs to keep you inside your flat. Okay, can go. Let's go. Depois de ter uma das criações da Ozone Cyclery nas mãos, consigo perceber como é tão fácil conduzir as bicicletas de bambu. A sua aparente fragilidade revela-se enganadora e tem atributos que não são fáceis de esquecer, nomeadamente o peso. Riding a bike in Berlin is, in some areas, really nice. Yes. Like here, you know, there's an excellent bike path. There's also some places where there's no bike path and it's quite dangerous. So driving a car in Berlin used to be just fine, and now it's a total disaster. It just got too full, filled up. There was a huge public initiative to improve cycling in Berlin. Mm-hmm. Basically, people said, hey, we're riding bikes in Berlin more, and we want to ride even more in Berlin, and we need the city to be better for it. And it was a grassroots public initiative, just people signing, saying, hey, make the city better for cycling. And they did it, they won it, and now all over the city they're improving the bike paths and improving the intersections. And that just shows how aware everyone is in the city and how much more they want to ride a bike than drive their car. O objetivo de tornar a cidade mais sustentável pede mais infraestruturas e decisões difíceis. Para o Daniel, no entanto, a solução é bastante simples. Cars should disappear from cities. There's no space in cities for cars. They just take too much space. But you need to create conditions in the cities to travel with bikes. Yeah, of course. If you take all the cars out of the cities, the roads are left over just for bikes. Okay.
Peça a peça, cada cidadão desempenha o seu papel na ocupação equilibrada de território. Mas são vários os desafios que causam desequilíbrios no tabuleiro. Uma área responsável por muitos desequilíbrios na sustentabilidade do planeta é o consumo de energia. As cidades são responsáveis por 60% a 80% do consumo a nível global. Hoje, a produção de energia está a apontar no sentido da descentralização. Novas soluções mais económicas permitem a cada cidadão produzir e comercializar a sua própria energia. Em Portugal, um país com uma média de 300 dias de sol, como se justifica que esta representa apenas 7,1% de toda a energia produzida? Para o Vasco Pimenta, a energia solar é um recurso que merece muito maior investimento. Pronto, obrigado pela vossa presença, ainda bem que muita gente pôde vir. Eu ia então dar início à ordem dos trabalhos. O ponto 5, ler. Deliberação para continuação de investimento em soluções de energia solar fotovoltaica até um montante máximo de 15 mil euros. Eu faço parte da Comissão de Acompanhamento do Condomínio, portanto, estávamos a olhar para opções para diminuirmos custos relacionados com o condomínio. Comecei a investigar a possibilidade de instalar painéis solares fotovoltaicos. Começamos por uma pequena instalação de apenas 2 sistemas com 6 painéis cada um. E depois, no ano seguinte, instalamos a totalidade do sistema que se encontra aqui hoje, que são 54 painéis, cerca de 17 kW de potência solar instalada, e o que já nos permite ter uma poupança anual de cerca de 9 mil euros por ano em consumo elétrico. O ponto seguinte é um bocadinho mais complicado e eu peço-vos um bocadinho de atenção e paciência. Portanto, entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2020 legislação que permite a constituição de uma coisa que se chamam comunidades energéticas. E estas comunidades não são mais do que a capacidade de cidadãos individuais ou quaisquer entidades se juntarem e, ao fazerem isso, abre-se-nos a possibilidade de parte da energia que é produzida nos painéis solares que nós temos e vamos continuar a instalar, portanto, seja distribuída não só pelas partes comuns do edifício, mas também em proporção por cada uma das nossas frações. Ok? Se nós aprovarmos isto, vamos ser a primeira comunidade energética em Portugal. Estamos a ser assessorados por uma cooperativa de energias renováveis que se chama Copérnico. Nós fizemos aqui umas ações de esclarecimento em outubro do ano passado, penso eu. A Copérnico é a primeira cooperativa portuguesa a produzir energia renovável descentralizada. A eletricidade vem das centrais fotovoltaicas instaladas nos telhados de todo o país. Em 2020, a Copérnico passou a vender energia no mercado liberalizado. Contrariando o modelo tradicional das grandes empresas de energia, na Copérnico o cidadão não está no fim, mas no início do processo. São os membros da cooperativa que decidem sobre investimentos e tarifários a preços justos. Qualquer pessoa pode associar-se à Copérnico ao comprar títulos de capital social no valor mínimo de 60 euros. O primeiro fim de uma cooperativa, como a Copérnico, é ter um custo justo no preço da energia que os membros pagam, é conseguir que qualquer membro possa investir num projeto fotovoltaico e não tenha que ter economias muito elevadas para o poder fazer, ou seja, é tornar acessível quer os investimentos, quer também o preço da energia a pagar na fatura de eletricidade que todos os meses temos que pagar lá em casa. Desde 2013, a Copérnico já investiu mais de 1,7 milhões de euros em cerca de 32 projetos de energia solar por todo o país. A cooperativa tem mais de 1.400 contratos de energia, com 85% a pertencerem a cidadãos individuais e os restantes 15% a pequenas empresas ou entidades sem fins lucrativos. Em comum, o desejo duplo de pagar menos pelo consumo de energia e ajudar o ambiente. Como é que vamos descarbonizar as nossas cidades quando elas têm pouco espaço para o fotovoltaico? A tecnologia
que melhor se adapta ao meio urbano. Há mesmo uma transformação enorme neste setor que tem de haver se queremos ter uma Europa descarbonizada em 2050. Portanto, quem vota contra a criação da Comunidade de Energia? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Obrigado. Obrigado. O Go é o tipo de jogo que se pode aprender num dia e passar uma vida inteira a aperfeiçoar. Um jogo com infinitas possibilidades, onde o equilíbrio e a capacidade de antecipar são peças fundamentais para a vitória. É assim que eu vejo as cidades do futuro. Um grande desafio com infinitas possibilidades. E será a nossa capacidade de coexistir com o outro e de pensar no bem coletivo que poderá ser decisiva nesta batalha contra a crise que nós próprios criamos. Smart cities are car-free or relatively car-free, where you can actually feel safe as a cyclist or a pedestrian to move around in public spaces and have a chance to really live a life in a city that is actually a happy life where they're not getting sick from the air that they're breathing, where they're actually able to stay active and healthy, and also where they feel like they belong and can interact with the people around them. And I think that we can build these places. They can exist. Olhe para o Cube, um edifício inteligente em Berlim, como um espelho para o futuro. Olhe para estas linhas exteriores que se conectam e interligam entre si. Uma cidade sustentável não é apenas aquela que terá menos carros a circular, mais gente a andar a pé, de bicicleta e em transporte público. Uma cidade sustentável terá de gerir em equilíbrio recursos como a energia, a água e os resíduos, entre outros, para ganhar a corrida contra o aquecimento global. Tal como a internet ajuda a interligar todos os objetos à nossa volta, também nós temos que aprender a colaborar para ambicionar um futuro melhor. O segredo das cidades sustentáveis está na união dos seus cidadãos.